Está sendo super emocionante para mim estar aqui essa tarde. Eu fui batizada 20 anos, um mês e um dia atrás, no mesmo final de semana que o Fernando Pires, estou vendo ele ali, aqui nessa rua. E foi muito emocionante para mim vir aqui para essa celebração aqui na Rua São Joaquim. Ver todos os meus, alguns dos meus grandes amigos, de pessoas que têm marcado a minha vida, que têm me ensinado muitas lições preciosas, né, na vida cristã. Eu fiquei lembrando, né, que eu fui batizada no sábado, na Zona Centro. Eu lembro que o Edson e a Nilda que lideravam, e eu vim aqui no domingo para o culto à tarde. E o Edson fez uma pregação que eu nunca vou esquecer. O título era Gratidão é a Chave. Infelizmente, algumas vezes eu tenho esquecido essa lição, mas pela graça de Deus, né, Ele tem me relembrado disso, e tem restaurado muito na minha fé, especialmente nesses últimos anos. E é com esse espírito que a gente está aqui hoje, né, com muita gratidão. Com muita gratidão a Deus pelo que Ele tem feito nas nossas vidas, pela nossa salvação, pelo perdão dos nossos pecados, né, por meio de Jesus. E também muita gratidão por essa igreja, né, por tudo que a gente tem aprendido, por tudo que a gente aprendeu aqui, né, pelas coisas especiais, pelos momentos especiais que a gente também viveu aqui. Eu fui batizada, como eu falei, no centro. O Jorge foi batizado em 99 na USP. E nós começamos a namorar na região oeste, nos jovens do oeste. A gente ficou noivo, nós ficamos noivos no Campo Limpo e casamos em Pinheiros. E muitos de vocês têm participado disso, né, de momentos muito importantes na nossa vida. Eu quero muito agradecer, né, por estar aqui hoje, e quero dizer que é uma honra e é um privilégio para nós poder servir a Deus junto com essa igreja. Tá? Obrigada. Eu também vou repetir aqui um pouco, mas gratidão nunca é demais, né? Queria muito agradecer a essa igreja. Como já foi falado, eu fui batizado aqui, eu conheci o maior presente que Deus me deu na minha vida aqui nessa terra, aqui na igreja. Eu devo muito a vocês. A gente namorou, ficou noivo, recebeu a ajuda de vários casais aqui no nosso casamento, no nosso namoro, para que a gente pudesse casar. E realmente é um privilégio poder estar aqui. Na verdade é um sonho poder estar aqui pregando para vocês, compartilhando a mensagem de Deus. E não é de forma alguma no espírito de alguém que tem todas as respostas ou que vai falar exatamente o que precisa acontecer, mas é com o espírito de alguém que tem recebido demais de Deus e que quer compartilhar só aquelas coisas que Deus tem feito em minha vida, na vida da Ana, na nossa família, na igreja. Mas com muita convicção de que esses princípios, eles são bíblicos, eles funcionam lá em Brasília, aqui em São Paulo, em qualquer lugar onde a gente os colocar em prática. Eu queria muito agradecer aos ministros aqui de São Paulo por fazerem esse convite para a gente vir aqui para a igreja. Eu acho que vocês têm sido homens e mulheres guerreiros, cheios de sonho. Meu coração se sente honrado, meu e da Ana, de poder estar aqui trabalhando junto com vocês. Eu me sinto muito, muito empolgado sobre o próximo ano, sobre essa mudança que a gente está prestes a fazer. Eu tenho certeza de que Deus está na nossa frente. Não é porque eu e a Ana está na frente porque Ele ama a igreja dele. E Ele quer fazer coisas incríveis com nossas vidas. Amém? Mas eu queria agradecer muito à igreja também. Eu entendo que para vários de vocês aqui eu sou só um menino. E tudo bem. Mas eu quero agradecer a humildade de vocês de estarem recebendo a nós. Em muitos sentidos, nós somos inexperientes, jovens, e temos muito a aprender com a vida de vocês.
E exige humildade da parte de vocês de estarem recebendo a nós e de estarem se submetendo espiritualmente à nossa liderança. Então eu quero muito agradecer, muito obrigado a vocês, à igreja aqui, como um todo. Vamos lá, vamos lá ler o Evangelho de João. Vamos abrir nossas Bíblias em João capítulo 1. Eu fiz computação na faculdade, mas eu não sou ainda muito tecnológico, então não vai ter nenhum PowerPoint, não vai ter nada. A gente vai abrir a velha Bíblia, tá bom? Sabe? E a gente vai estudar aqui hoje à tarde, em alguns breves minutos, eu espero, o Evangelho de João. Porque João é um evangelho muito especial. Ele foi provavelmente o evangelho mais tardio a ser escrito. E ele fala menos de aspectos externos da vida de Jesus e narra mais as interações dele com as pessoas. Ele fala menos do que Jesus fez e mais do que estava se passando no coração de Jesus. Por que ele fez aquelas coisas? Ele narra menos discursos externos de Jesus com não cristãos e fala muito mais das interações de Jesus com os cristãos, com os discípulos, melhor dizendo. E a gente vê ali em Jesus, no Evangelho de João, muito do coração dele, muito do porquê, o que motivava ele, o que ele fazia, as coisas que ele fazia. Foi escrito provavelmente na década de 90, uns 60 anos depois da igreja existir. E a gente sabe, bem, eu tenho só 36 anos, mas à medida que a gente vai ficando mais maduro na fé, as tentações vão mudando, não? A gente luta menos com algumas coisas, passa a lutar mais com outras coisas. Em geral, a gente passa a pensar menos em cair da fé, ou em se afastar de Deus, e a gente passa a lutar mais com amargura, ou com fazer as coisas de forma mecânica, e perder aquele primeiro amor que caracterizava nossas vidas no início. Por isso, hoje eu quero convidar a gente a abrir nossos corações, para a gente aprender de João. De como o Espírito criou João para nos falar a respeito de Jesus nesse Evangelho. Vamos começar aqui em João, capítulo 1, versículo 14. A Bíblia fala: aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória, glória como do unigênito vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. Sabe, Jesus era cheio de verdade. A palavra verdade significa aquilo que é verdadeiro, aquilo que é real, aquilo que é purificado de todo erro, imaculado. João especialmente gosta dessa palavra. Enquanto os outros 3 evangelhos usam essa palavra só 7 vezes, só no Evangelho de João a gente vê essa palavra sendo usada 25 vezes. Para João, a verdade se confunde com a justiça. A verdade descreve não apenas quem Jesus é, mas a conduta e a integridade de quem segue Jesus. Uma vida vivida em imitação daquele que é a verdade. Jesus nos ensinou que Deus procura adoradores que adoram o Pai em espírito e em verdade. Amém. Deus espera que cada um de nós que o ama o busque em verdade. Aqueles que desejam viver na verdade. E sabe, irmão, se a gente quer imitar Jesus e se a gente quer viver na verdade, nós precisamos, primeiro de tudo, de um relacionamento com Deus verdadeiro. Um relacionamento com Deus verdadeiro. Se não for verdadeiro, não vai funcionar. Quando eu me tornei cristão em 99, eu aprendi nessa igreja que não bastava ler a Bíblia de vez em quando, mas que nossa fome pela palavra de Deus deveria superar a fome que a gente sente por qualquer outra coisa nessa vida, qualquer outra paixão, qualquer outro desejo. Vocês me ensinaram que ao ler as Escrituras, Deus falava conosco, que era pessoal a mensagem dele conosco. Eu aprendi aqui que a Bíblia era a carta de amor de Deus para nós, para nos ensinar, nos encorajar, nos corrigir e nos instruir nos caminhos justos de Deus. Amém. Todos nós aprendemos que nossos tempos de oração deveriam ser honestos, intensos, reais, que deveriam ser de duração suficiente para a gente conseguir se conectar com Deus. Porque Deus era nosso amigo. Ele queria passar tempo conosco, como qualquer amigo quer passar tempo com seu amigo. Porque Ele gosta de nós, Ele se deleita em nossas vidas. E por isso valia a pena reservar tempo, priorizar outras coisas para a gente, tirar outras coisas da nossa agenda para a gente ter tempo para passar com Deus. Foi aqui nessa igreja que eu aprendi isso. Que
que nós, cada discípulo, precisa de um relacionamento verdadeiro com Deus. Amém. E hoje eu queria perguntar a cada um de nós, como anda a nossa amizade com Deus? Como anda a nossa fome e sede de passar tempo com Deus? De ler muito a Bíblia, de aprender coisas novas, de tirar coisas que a gente, sabe aquele sentimento, eu nunca vi esse versículo antes, eu já tenho 20 anos na fé, já li 10 vezes a Bíblia, nunca vi esse versículo. Sabe, esse espírito de ter tempos de oração, onde nós conectamos com Deus profundamente, e lágrimas jorram, e tomamos decisões, não porque temos que tomar, mas porque estamos inspirados a tomar essas decisões. Como anda a nossa amizade com Deus? Como anda o nosso espírito de aprendiz? A gente ainda se vê como alguém que precisa aprender muito? Onde andam nossos caderninhos para a gente anotar coisas a respeito da palavra? Não anotar por anotar, com espírito mecânico, mas anotar porque a gente realmente quer meditar nessas coisas depois. Porque a gente realmente quer aprender mais a respeito da Bíblia. Como anda nosso espírito de ir para Deus? Nos enxergando como quem precisa aprender mais. Nós precisamos ter... Se você não gosta de um caderninho, eu entendo isso. Você pode usar um celular, um tablet, qualquer coisa. Contanto que haja um espírito de aprendiz por trás, amém? Sabe, se a gente quer viver na verdade, se a gente quer ser aqueles adoradores que Deus quer que sejamos, nós precisamos de um relacionamento verdadeiro com Deus. Mas precisamos de um relacionamento verdadeiro uns com os outros também. Precisamos ter amizades reais. Foi nessa igreja que eu também aprendi que Deus se agrada quando nós vivemos nos amando e vivendo em união. Foi aqui que eu aprendi que era um privilégio poder ensinar uns aos outros, poder encorajar, poder ser hospitaleiro, poder carregar os fardos uns dos outros. Não era uma obrigação, era um privilégio poder se envolver profundamente na vida uns dos outros. Porque Deus estava nos dando uma autoridade delegada para que nós pudéssemos ajudar uns aos outros por meio dessas amizades. Nós vimos o poder que há em confessar nossos pecados, falar aquelas coisas mais vergonhosas do nosso coração e sair dos tempos nos sentindo mais amados, porque eu não preciso ser falso, eu não preciso ficar fingindo que eu sou isso, que eu sou aquilo, eu posso ser quem eu sou, e todos nós temos pecados vergonhosos aqui, não há um que se salve. E a gente pode ser verdadeiro, e a gente pode ter um sentimento que é difícil de descrever, uma união espiritual, uma paz, uma alegria de sermos completamente conhecidos e ainda assim sermos amados uns pelos outros. A gente também logo aprendeu, se você não aprendeu ainda essa lição, você vai aprender rapidinho, porque você tem poucas semanas ou dias na fé, mas a gente logo aprendeu que quanto mais próximos nós somos uns dos outros, o potencial de ferirmos um ao outro é imenso. E a gente logo aprendeu quanto dói ser ferido por alguém que a gente ama profundamente. E a gente aprendeu que quando isso acontece, Jesus espera que nós tratemos da nossa mágoa, que nós tratemos da situação diretamente com a pessoa envolvida, sem fofocas, sem falar qualquer coisa que não seja diretamente com a pessoa envolvida, mas falar com ela com um espírito de amor, com um espírito de perdão, com um espírito de fé, de que até aquele irmão que nos machucou vai mudar, porque Deus trabalha na vida dele da mesma maneira que trabalha em nossas vidas. E assim como está agindo em nós, vai agir no outro e vai completar o trabalho que ele começou. Foi aqui que nós aprendemos que cada cristão é tão precioso para Deus, que as reuniões que fazemos são tão especiais, há anjos aqui, que vale a pena priorizar as amizades, as reuniões da igreja, até mais do que nossas próprias famílias em muitos sentidos. É o que a Bíblia ensina. Aqui eu aprendi, cada um de nós aprendemos essas verdades. Eu me sinto tão agradecido pelos 14 anos de amizade que Deus tem me ajudado a construir. Eu tenho aqui mesmo em São Paulo, pais, eu tenho filhos, eu tenho irmãos, uma família incrível. Mas a verdade é que nem sempre é tão fácil assim, nem sempre é tão fácil achar que somos incríveis. Na verdade, às vezes a gente olha um para o outro e vê mais um monstro do que alguém incrível. E vê mais a dor, e vê
mais o potencial que cada um tem de machucar os outros. Como o Denilson e a Paula falaram aqui, quando a gente chegou há 10 anos em Brasília, a gente não estava num momento nada fácil em nossas vidas. O Alexandre e a Kelly lideravam a igreja lá. O Daniel e a Patrícia tinham chegado em 2001. Eles foram demitidos do emprego deles lá no Rio, então eles não chegaram muito animados. Eu e a Ana chegamos bem desanimados lá no final de 2003. 2 anos depois, o Ariel e a Cíntia, o Denilson e a Paula chegaram lá. O Ariel nem ia mais aos cultos lá no Rio. Ele sabe que eu estou falando disso dele, tá? O Denilson e a Paula estavam feridos, como eles compartilharam. Não era um grupo nada provável de ser grandes amigos. E de fato, não foi nada disso que aconteceu. Em 2005 a gente começou a tentar trabalhar juntos, mas era muito difícil. Em particular, eu e o Denilson, a gente tinha algumas questões. Os únicos que chegaram bem lá em Brasília, para falar bem a verdade, foi o Johnny e a Kay. Chegaram no ano passado e chegaram animados, sem problemas para lidar com o passado, pelo menos não conosco. E de fato eles têm sido incríveis lá. O Johnny e a Kay vão liderar a igreja lá em Brasília. A gente está super agradecido pelo coração brasileiro deles, de chegar aqui, de realmente se entregar à nossa cultura e ao nosso povo. Mas sabe, a gente tinha problemas, eu e o Denilson, sérios, a gente ficava crítico um com o outro, a gente discordava de quase tudo. Em um certo momento eu quase saí da igreja, porque eu não aguentava mais, em outro momento eles quase saíram da igreja, porque não aguentavam mais. Mas sabe, uma convicção a gente tinha. Se 2 cristãos não conseguiam, no mínimo, se respeitar no mesmo ambiente, então nosso cristianismo tinha falhado em algum lugar. Alguma coisa a base de alguma coisa estava errada em nossas vidas. E por isso a gente pediu ajuda, porque a gente não sabia o que fazer, não se aguentava e não queria desistir. A gente pediu ajuda. O Daniel e o Ariel foram os homens de paz no meio disso. Eles ouviam o meu lado, ouviam o lado do Denilson. O Daniel começou a pipocar ferida na boca na época. Foi uma beleza. Mas sabe, esses irmãos ajudaram a gente a dar passos. Passos de humildade, passos de ouvir o outro, mesmo quando as emoções estavam quase entrando em erupção. Passos de aprender a encorajar alguma coisa que a gente via de bom no outro, mesmo que a gente visse um monte de coisa ruim. Passos de expressar nossos medos, nossas ansiedades, com um espírito vulnerável e não agressivo. E depois de algum tempo e de muito trabalho, é isso que a gente estava lá trabalhando juntos. E mais do que isso, a gente olhava para o outro e via um amigo, onde antes a gente via alguém que a gente preferia até que saísse da igreja, para a gente não poder estar junto. Esse foi, honestamente, eu posso dizer, depois de ver muitos batismos, depois de ver muitos milagres que Deus já fez, esse foi o maior milagre que eu já vi na minha vida. Ver uma pessoa de quem eu desgostava se tornar um dos meus melhores amigos. E eu e a Ana, a gente pediu para cada um desses irmãos dele, porque a gente queria sentir o apoio deles nesse momento, porque é bom estar com eles. É gostoso trabalhar no reino de Deus, na missão que Deus nos deu, junto de um amigo. Essa talvez é um dos maiores privilégios que a gente vai receber na vida. Eu sei que esses irmãos fariam qualquer coisa que eu pedisse, que não fosse pecado para eles. E eu agradeço muito por vocês estarem aqui, significa muito para mim e para mim. Como anda as nossas amizades? Você consegue, na sua mente, dizer o nome de um cristão com quem você tem essa intimidade? Eu sei que muitos aqui têm mais de um, muito mais. Mas eu quero ajudar, eu quero chamar cada um a pensar quem é a pessoa com quem você tem vivido esse cristianismo. A quem você tem encorajado e sido encorajado, a quem você tem confessado e ouvido a confissão, a quem você tem falado a verdade em amor, a quem você tem, cujos fardos você tem carregado. Esse é o cristianismo, essa é o único padrão de amizade que existe nas Escrituras para 2 discípulos. Como anda a nossa confiança de que Deus vai transformar nós e aos outros? Porque às vezes é difícil a gente acreditar em nós, não como o Joca falou. A gente sente muita culpa. Mas às vezes a gente dá muito benefício da dúvida para nós mesmos. E não dá esse benefício para o outro.
A gente continua acreditando que Deus vai trabalhar no irmão que está ao nosso lado, da mesma forma que Ele está trabalhando em nossas vidas. Hoje a gente tem rotulado irmãos por causa de erros. Talvez o irmão tenha te ferido uma vez, 2 vezes, 1, 2, já é difícil de perdoar, não? Mas 3, 4, 10, o mesmo pecado. Será que a gente já desistiu de acreditar que o irmão vai mudar, que a irmã vai se arrepender? Deus espera fé com relação aos nossos irmãos. Olha algumas ideias para a gente crescer em nossos relacionamentos. Que tal você decidir apoiar a liderança? Eu vou apreciar isso. Mesmo que a gente tenha algumas diferenças de opinião. Que tal a gente concordar que em alguns assuntos tudo bem discordar? E em cada setor, tudo bem, não precisamos ter uniformidade de pensamento em cada área. Há algumas coisas, poucas coisas que a Bíblia chama cada um de nós a crer. Mas há uma imensidão de outras coisas que eu posso pensar de uma forma e você pode pensar de outra. E a gente pode ser melhores amigos mesmo assim. Que tal a gente tomar essa decisão? Que tal a gente ter uma conversa franca e amorosa com um irmão que a gente está vendo que está em pecado? Franca e amorosa. Que tal a gente procurar algum irmão que talvez a gente sinta mágoa, que a gente sabe que tem mágoa conosco, e buscar perdão e reconciliação? São algumas ideias que me ajudam, têm me ajudado ao longo do tempo, que eu quero jogar aqui para você. Sabe, eu acredito que esse era um dos maiores sonhos de Jesus, que nós nos amaríamos, que o nosso amor seria tão intenso, e quando outras pessoas nos vissem, nos veriam como se fôssemos um só. E que nosso amor ia superar qualquer barreira. Barreira de dinheiro, barreira de raça, barreira de quanto a gente foi para a escola. Barreiras que o mundo levanta, mas que o cristianismo derruba. Que o sonho de Jesus, que a morte dele na cruz e a ressurreição dele desmantelaria essas barreiras. Que nós teríamos amizades incríveis. Sabe, Jesus fez essa oração lá no Getsemane, pedindo por nossa união. E ele sairia dali daquele jardim e ele iria para a cruz para morrer por esse sonho. Um dos sonhos que ele tinha. E ressuscitaria por esse sonho, porque isso queima o coração de Deus. Ele ressuscitaria e provaria que não há nenhuma barreira, nem a morte, que pode nos impedir de ter essas amizades. Viver na verdade inclui relacionamentos com discípulos verdadeiros. E por último, se a gente quer ser como Jesus e viver na verdade, a gente precisa ter relacionamentos verdadeiros com os perdidos. Foi nessa igreja que eu aprendi o sonho de Deus, que eu comecei a aprender o sonho de Deus de salvar todo mundo. Eu sou da Bahia. Eu com 17 anos fui morar na Nova Zelândia. Passei 4 anos lá, fiz faculdade lá. Lá do outro lado do mundo, o vento faz a curva. Eu gostei muito de lá, na verdade, mas eu sentia falta de ter alguém, de estar casado. E aí eu voltei para o Brasil, eu queria terminar uma situação, eu achei que eu ia casar com uma garota. Mas meu plano era, eu vou casar com essa garota e eu vou voltar para a Nova Zelândia, eu vou arrastar ela para lá. E aí Deus tinha outros planos, graças a Deus. Eu me tornei cristão. E depois de receber o perdão de Deus, maravilhoso, depois de conhecer a graça transformadora dele, meus sonhos continuaram os mesmos. Eu queria casar e arrastar minha esposa lá para Nova Zelândia comigo. Mas Deus é paciente e perseverante. E Ele tem me ajudado nesses 14 anos a mudar meus sonhos. A sonhar não em fazer a minha vida, mas em usar a minha vida para levar a salvação para outras pessoas. E foi aqui nessa igreja que Deus começou a fazer essa transformação no meu coração. Você lembra da primeira pessoa com quem você estudou a Bíblia? Você lembra o primeiro batismo? Como a gente descreve aquela sensação? É alegria? É se sentir útil? É algo transcendente que a gente não sabe explicar direito? É algo emocionante. Como anda essa alegria? A gente tem tido o privilégio de ver e de sentir isso, muitas vezes, ao longo dos últimos tempos. Irmãos, como tem sido o nosso evangelismo? Porque tudo começa na nossa paixão de estar andando na rua, de parar uma pessoa para falar de Deus. Tudo começa com um vizinho, que a gente faz planos para trazer para nossa casa, para jantar, para a gente começar uma amizade, para a gente compartilhar do Evangelho. Temos feito isso.
Como anda a nossa paixão pelos perdidos? Sabe, lá em Brasília, eu caí em muitos pecados. Quando eu saí daqui de São Paulo, eu e a Ana estávamos muito enfraquecidos. E eu deixei de fazer quase tudo de bom que eu tinha aprendido a respeito da Bíblia, que Jesus tinha me ensinado. Mas uma das coisas que eu resisti pela misericórdia de Deus e não deixei de fazer foi estudar a Bíblia com os outros. E isso me salvou. Eu lembro em 2006, estudando a Bíblia com um rapaz chamado Frederico, que se tornou cristão e ajuda demais lá em Brasília. Eu e Daniel estávamos estudando com ele. E a gente estava estudando já há alguns meses, e aí fizemos estudo de igreja. E falando sobre a igreja, o plano de Deus, da união, da proximidade. E naquele dia, era uma quarta-feira, a gente tinha um culto à noite. E ele sabia, ele falou, então hoje à noite a gente se vê lá no culto, não? Aí eu olhei para o Daniel, eu falei, eu tenho outros planos. E o Daniel olhou para ele e para mim e falou assim, não, eu também tenho um outro compromisso. Porque a verdade é que naquele momento, a gente só ia para o culto de semana quando eu ia pregar, o Daniel ia quando ele ia pregar. E a gente estava lá estudando a Bíblia com um rapaz, e ele falou, uau, eu quero esse plano, eu quero ir para a igreja. E nem eu nem o Daniel fomos à igreja naquela noite, e ele foi. E a gente depois, alguns dias depois, nos reunimos, nos encontramos e falar, onde nós chegamos? E a gente tomou ali a decisão de voltar aí aos cultos de semana. Mas sabe, nós precisamos de relacionamentos verdadeiros com os perdidos, para que nós não voltemos a ser perdidos. Sem dúvida a gente vai ajudar muitos outros, mas a gente vai ajudar muito a nós mesmos. Deus vai trabalhar em nossa vida, à medida em que a gente espalha o Evangelho. Eu sei que a gente convida muitas pessoas que não são abertas, na verdade, a minoria das pessoas estão abertas ao Evangelho naquele momento, ou ao nosso convite especificamente. Talvez estejam abertas ao Evangelho, mas não naquele contexto. E muitos dos que começam a estudar a Bíblia não se tornam cristãos. E isso é muito desanimador. Muitos dos que estudam a Bíblia são batizados, por alguma razão ou outra se afastam de Deus, e tudo isso machuca muito o nosso coração. E a gente precisa ser honesto com isso. Uma missão que Deus nos chama para ir, mas que machuca muito a nós. Semana passada, quase que no mesmo dia, o Joca e o Sérgio Ricardo me mandaram um e-mail a respeito de um rapaz japonês que apareceu lá na Lapa pedindo para ser, expressando o desejo de voltar a andar com Deus, de que tinha passado por muitas situações e que quase morreu em 2 situações e que queria voltar a ser um discípulo. E os irmãos mandaram e-mail falando, puxa, ele falou que foi convidado por você em 2001, 2002. E eu pedi o telefone do irmão, William, o nome dele. Não acredito nesse japonesinho de cabelo espetado, a gente chamava ele de Sonic na época. Era um jovem de 17 anos e, puxa, me deixou tão triste quando ele desanimou por N situações. Mas eu fiquei tão encorajado quando eu vi essa notícia. Nada do que a gente faz em nome de Deus é em vão. Nenhuma semente, nenhuma palavra que a gente espalhe e compartilhe com os outros é em vão. Como anda nosso amor, como anda a nossa paixão pelos perdidos. Irmãos, precisamos viver na verdade, precisamos de coisas reais, verdadeiras, justas em nossas vidas, porque é isso, só isso que agrada a Deus. Jesus era sempre cheio de verdade, e Jesus era sempre cheio de graça. Ele nunca deixava a verdade de lado para exibir um pouco de graça. Ele nunca precisava deixar a graça de lado para ser um pouco verdadeiro. Ele era sempre cheio de verdade, sempre cheio de graça. Vamos a João 5, ler uma passagem. Sabe, graça é o favor não merecido, é o presente inesperado, é a ajuda pela qual nós não nos esforçamos. Em João 5, versículos 2 em diante, fala assim: há em Jerusalém, perto da porta das ovelhas, um tanque que em aramaico é chamado Betesda, tendo 5 entradas em volta. Ali costumava ficar grande número de pessoas doentes e inválidas, cegos, mancos e paralíticos. Eles esperavam um movimento nas águas. De vez em quando descia um anjo do Senhor e agitava as águas. O primeiro que entrasse no tanque, depois de agitadas as águas, era curado de qualquer doença que tivesse. Um dos que estavam ali era paralítico, fazia 38 anos. Quando o viu deitado e soube que ele vivia naquela estatura de tanto agitado, enquanto estou tentando entrar, outro chega antes de mim. Então Jesus lhe disse: levante-se, pegue a sua maca e ande.
Imediatamente o homem ficou curado, pegou a maca e começou a andar. Esse homem daqui é meio ambivalente, não? A gente tem a impressão de que talvez ele fosse meio preguiçoso. Por outro lado, a gente... Puxa, mas ele era paralítico. Talvez ele... Eu não sei, mas sabe, a verdade é que talvez ele fosse meio preguiçoso, assim. Talvez ele não tenha tido iniciativa suficiente. Talvez ele lutasse com a autopiedade um pouco mais do que devia, apesar de ser paralítico. O fato é que Jesus demonstrou graça por esse homem. Jesus presumiu bem dele. Ele falou, eu vou curar. Eu não vou tentar achar a agulha do padeiro. Eu vou dar o que esse homem precisa, que é a cura dele. Ele poderia ter tido mais iniciativa? Possivelmente. Ele poderia ter tido mais humildade para pedir ajuda? Talvez. Mesmo assim, Jesus o ajudou. Mas para mim o pior que acontece é o que vem depois, aqui no versículo 9. Isso aconteceu num sábado, por essa razão os judeus disseram ao homem que havia sido curado, hoje é sábado, não lhe é permitido carregar a maca. Mas ele respondeu, o homem que me curou me disse, pegue a sua maca e ande. Então lhe perguntaram, quem é esse homem que lhe mandou pegar a maca e andar? O homem que fora curado não tinha ideia de quem era ele, pois Jesus havia desaparecido no meio da multidão. Mais tarde, Jesus o encontrou no templo e lhe disse, olhe, você está curado, não volte a pecar para que algo pior não lhe aconteça. O homem foi contar aos judeus que fora Jesus quem o tinha curado. Jesus aqui vai advertir esse homem do pecado. Ele não gosta. Ele vai dedurar Jesus aos fariseus. Bom, depois de ser curado de uma paralisia que durava 38 anos, ele não acha nem gratidão suficiente, ao meu ver, para ficar calado a respeito de quem tinha curado ele. Para mim, esse homem demonstra muita ingratidão. Esse homem não merecia cura, mas mesmo assim Jesus o curou. Jesus demonstrou graça. Isso nos deixa meio indignados, não? Porque ele não trabalhou por isso. Ele não fez para merecer, para receber isso. Mas a graça é assim. A graça nos deixa meio indignados. Deixou no Novo Testamento. Deixou nos últimos 20 séculos. E continua deixando nossos corações meio espantados. Porque a graça é boa demais para ser verdade. Ela dá aquilo que jamais conseguiríamos conseguir sozinhos. Ela perdoa aquilo que é imperdoável aos olhos humanos. Ela faz e restaura aquilo que já passou do limite em nossos olhos. A graça evita acertar as contas. Ela deixa isso para Deus, porque Deus sabe perfeitamente todos os fatores. E Deus consegue julgar as pessoas perfeitamente, na medida certa, dando o que cada um de nós precisa, e não dando o que cada um de nós precisa também. Jesus preferia ser generoso demais a ser rigoroso demais. Porque a verdade é que nenhum de nós suportaríamos a verdade sem a graça. Nenhum de nós conseguiria viver olhando para os nossos corações sem a promessa de que seremos perdoados. A misericórdia triunfa sobre o juízo. Pessoalmente, eu me sinto muito agradecido pela graça que eu tenho recebido da igreja. Aqui em São Paulo, em especial, eu lembro dos meus pecados, quando eu liderava aqui. Eu lembro das minhas palavras agressivas, que machucaram vários que estão aqui. Eu lembro da minha falta de misericórdia, da minha arrogância, de com 23 anos, 24 anos, achar que eu sabia melhor do que muitos. Eu lembro de tantos outros pecados. Eu sou muito agradecido por ter recebido o perdão de vocês. E de tantos lugares onde eu já passei, a quem machuquei pessoas. Irmãos, nós precisamos dar ênfase à verdade e à graça nessa igreja e em nossos corações. Verdade para encarar como anda o nosso coração, para encarar como anda a saúde da igreja, e graça para a gente conseguir ir em frente e conseguir trabalhar para a situação melhorar. Eu queria terminar falando o que a gente precisa para crescer em graça e verdade. Porque isso tudo soa muito bonito, não? Todos nós queremos ter mais graça e mais verdade. O que a gente precisa para essas coisas crescerem em nossos corações? Eu acredito que nós precisamos de um coração disposto a sacrificar. Sacrificar muito para nós crescermos, porque não é fácil ter um relacionamento verdadeiro com Deus. Não é fácil ter
ter relacionamentos verdadeiros uns com os outros. Não é fácil amar os perdidos de verdade. Não é fácil demonstrar graça com as pessoas que machucam a nós. E por isso a gente precisa sacrificar. A gente precisa renovar nossos votos hoje, de que a gente vai ser conhecido como um povo que sacrifica. Sabe, eu tenho rinite alérgica. Sei que vários aqui têm. São Paulo é uma maravilha, não? Para rinite alérgica. Quando eu vou arrumar uma bagunça em casa, levantar um cobertor, levantar um tapete, eu começo a espirrar 5, 10, até 15 vezes. E às vezes me dá um desânimo de arrumar uma bagunça, porque eu falo, puxa, vai piorar. Eu sei que vai piorar antes de melhorar. E espiritualmente, eu acredito que esse conceito é verdadeiro. Quando a gente vai arrumar algo em nossas vidas, pode piorar antes de melhorar. E eu quero chamar com muita humildade, com muito respeito à vida de cada um aqui, nesses últimos 26 anos. Mas eu quero chamar com muita convicção, cada um de nós aqui, de que nós vamos renovar nossos votos de sacrifício. De que nós vamos estar dispostos a fazer qualquer coisa pelo Evangelho novamente. E nós vamos estar dispostos a mudar de endereço, a juntar ou separar setores. E nós vamos estar dispostos a dar mais ofertas a Deus. E nós vamos estar dispostos a buscar relacionamentos com quem a gente não buscaria naturalmente. E a gente vai estar disposto a ir a qualquer lugar, a fazer qualquer coisa. Porque Deus merece o nosso sacrifício. Nosso sacrifício não é, nunca foi, nunca será para homens. Eu sei que alguns aqui estão pensando, puxa, você está me chamando para sacrificar de novo, você não tem ideia, garoto, de quanto eu já sacrifiquei por essa igreja. Eu quero apelar para você, se você está pensando nisso. Eu sei que alguns aqui estão desanimados. Uma plateia de 1.200 pessoas, alguns aqui estão desanimados. Bota 10 pessoas, já tem alguém desanimado, quanto mais 1.200. Mas sabe, eu quero apelar você ao exemplo de Abraão. Abraão tinha 75 anos quando ele foi chamado a sacrificar e sair de sua terra natal. Ele tinha mais de 100 anos quando ele foi chamado a expulsar o seu filho Ismael de casa. Seu filho. Ele tinha uns 110 anos quando Deus pediu que ele sacrificasse seu filho Isaac. Deus não considera nenhum de nós velho demais para sacrificar. Deus não considera ninguém experiente demais para sacrificar. Deus não acha que ninguém aqui já se sacrificou demais. Apesar de que muitos aqui já se sacrificaram muito. Porque o nosso sacrifício é uma das maneiras em que a gente diz, eu te amo, Deus. É uma das maneiras onde a gente expressa para Deus, eu amo você. E assim como a gente não se cansa de ouvir, eu te amo, Deus não se cansa de ouvir o nosso, eu te amo. Ele quer ouvir, mais uma vez, e muitas outras vezes. E isso só pode acontecer por meio do sacrifício. Jamais vamos crescer em graça e em verdade, se nós não nos sacrificarmos mais uma vez. E nós que somos mais maduros e experientes, nós precisamos ir primeiro. Nós precisamos dar o exemplo para muitos aqui, que tem poucos meses, 85 batismos esse ano. Alguns precisam aprender o nível de sacrifício a que Jesus nos chama. E somos nós, os mais maduros e experientes, que precisamos liderar os mais novos nessa jornada. Para a gente concluir, em João 17, sabe, Jesus nos deu o exemplo. Ele foi o primeiro a se sacrificar. Ele não está pedindo nada de nós, como nunca faz, que Ele mesmo não tenha feito já em sua vida. Em João 17, no versículo 20, Jesus faz a sua famosa oração final. Uma das orações finais. Minha oração não é apenas por eles. Rogo também por aqueles que crerão em mim, por meio da mensagem deles, para que todos sejam um, Pai, como Tu estás em mim e eu em Ti. Que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que Tu me enviaste. Dê-lhes a glória que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um. Eu neles e Tu em mim. Que eles sejam levados à plena unidade, para que o mundo saiba que Tu me enviaste e os amaste, como igualmente me amaste. Sabe, uma das coisas mais encorajadoras sobre esse versículo é que Jesus promete que à medida que a gente
crê em Deus e que a gente ama um ao outro, o mundo saberá que Jesus está entre nós e que Deus nos ama. E quando o mundo vê isso, ele vai querer ter, as pessoas vão querer ter aquilo que nós temos. Os inimigos da igreja nos primeiros séculos diziam: olhe como eles amam uns aos outros. E eu acredito que se a gente seguir nos passos dos nossos irmãos de 18 séculos atrás, nós também vamos ver as pessoas ao nosso redor falando: olhe como eles amam uns aos outros. E à medida em que eles veem nosso amor, eles vão querer conhecer o Deus que é a fonte de todo amor. E vidas serão transformadas, casamentos serão restaurados, filhos serão recriados, pessoas solitárias encontrarão amizades, grandes coisas vão acontecer nesse lugar. Muitos vão ser convertidos, missões vão ser enviadas, nossas vidas serão usadas e grandes coisas vão acontecer nesse lugar. Nós vamos crescer em nosso caráter, ter alegria ao fazer o trabalho de Deus e transbordar de gratidão, porque somos salvos e estamos alcançando o alvo da nossa fé, que é a salvação das nossas almas. E grandes coisas vão acontecer nesse lugar. Irmãos, nós não precisamos ter medo de sonhar com grandes coisas, porque em qualquer lugar as grandes coisas acontecem não porque nós somos incríveis ou porque a gente é tão especial, mais especial do que os outros. Não é nada disso. É apesar de quem nós somos, grandes coisas vão acontecer nesse lugar, porque Deus é incrível. E toda vez que um povo se humilha com fé, com verdade, com graça, com amor, Deus faz grandes coisas. Vamos repetir as palavras do profeta Isaías, muitos séculos atrás. Esqueçam o que se foi, não veio o ano passado. Vejam, eu estou fazendo uma coisa nova, ela já está surgindo. Irmãos, eu queria convidar todos que puderem se ajoelharem para a gente, diante do nosso Pai, poder pedir a bênção dele. Pai, muito obrigado por podermos falar com o Senhor. Muito obrigado porque o Senhor, apesar de ser o Rei do Universo, ouve nossas orações. A gente tem certeza que o Senhor está agora com os olhos atentos em nossas vidas. Eu te agradeço tanto por isso. Obrigado porque o Senhor não só perdoou nossos pecados e nos livrou da ira do Senhor, Pai, que era justa. A gente merecia isso por causa da maneira como vivíamos nossa vida. O Senhor nos perdoou, e o Senhor nos deu sonhos espirituais, Pai. O Senhor nos deu esperança de estarmos ao lado do Senhor um dia, por toda a eternidade. Somos tão gratos por isso, Pai. Queremos honrar a confiança que o Senhor depositou em nós nessa vida. Queremos viver, Pai, crescendo em graça, crescendo em verdade. Queremos imitar Jesus. Muito obrigado, porque foi por meio da imitação dele que a gente chegou ao ponto de sermos salvos. E vai ser por meio da imitação dele, Pai, que a gente vai chegar até o fim dessa corrida. Pai, nos ajuda aqui nessa igreja. Muito obrigado por cada irmão, por cada ato de sacrifício, por cada vida, Pai, que tem uma história que só o Senhor conhece plenamente. Muito obrigado, porque essa igreja tem sido construída com lágrimas, com suor, com esforço, sacrifício de incontáveis irmãos, Pai. E vai ser dessa maneira que o Senhor vai continuar a construir o seu reino aqui em São Paulo. Nós pedimos sua bênção, Pai. Te agradecemos porque temos a promessa do Senhor, de que à medida em que fazemos, imitamos a maneira como o Senhor quer que vivamos, grandes coisas vão acontecer. E sonhamos com isso, Pai. Queremos ver transformação, queremos ver salvação. Te oramos gratos, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, muito obrigado.